Muito bom. Então, a economia azul, né, é, claro, uma grande oportunidade, e eu vou procurar explicar um pouco por que essa é uma oportunidade para justamente garantir para os nossos filhos, netos e as gerações futuras um mundo mais sustentável e, claro, um mundo que tenha um desenvolvimento social que trabalhe as equidades ou as não equidades que existem no nosso mundo hoje, né? Eu vou procurar, na minha conversa com vocês, primeiro deixar um pouco mais claro o que é esse mundo, né? O que é essa sustentabilidade azul, para que fique um pouco mais claro. Também vou procurar olhar um pouco para a história, né? Porque o tema, né, da economia azul já é presente na nossa sociedade faz algum tempo e, portanto, só voltar um pouco a entender é, como começou e como avançou, e talvez um pouco onde é que nós estamos hoje. Eu acho que a pergunta de todos também deve ser, né, e qual é o impacto? Né? Para quê? Né? O que para quê? Né? Então, o impacto da economia azul, também gostaria de tratar rapidamente, falar um pouco sobre o que tem mostrado como resultado, e, em seguida falar de três estudos de caso da economia azul, um deles com foco no Mediterrâneo, um outro no foco no Pacífico, Oceano Pacífico, e um terceiro no Mar do Norte, ou no Mar de Bering. É, Finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em nosso país, no Brasil. Nós temos aí uma primeira grande iniciativa acontecendo no Rio de Janeiro, que se chama Blue Rio. E então, conversar um pouco sobre isso e até um pouco sobre os resultados. E algumas reflexões finais que eu queria dividir com vocês, mas são reflexões um pouco até para pensar um pouco de quais são os fatores críticos de sucesso para que se possa instaurar, desenvolver, né, uma economia azul. Então, nesse sentido, começando aqui muito rapidamente sobre o tema de o que é, né, uma economia azul, existe, claro, se nós damos no Wikipedia uma rápida definição, né, e um pouco como já foi até colocado na abertura, é, é muito relacionado à exploração, né, do ambiente marinho. Né? Então, o ambiente marinho e o ambiente marinho no seu escopo mais amplo, né? Tudo aquilo que são organizações, geografias de organizações, sociedade, meio ambiente, né? Próximo do ambiente marinho. E nesse sentido, claro, sempre olhando, quando pensamos em uma economia azul, preservá-la, né? No fundo, acho que todos nós queremos preservá-la, é uma joia do mundo, né? E garantir a sustentabilidade, assim por se dizer, das regiões costeiras. O Banco Mundial, né, ele já fala de uma maneira mais enfática, né? Eu vou colocar aqui o meu ponteiro. Ele já fala de uma maneira mais enfática. Ele já fala de que realmente é o uso sustentável dos recursos oceânicos, né? Com essa visão da visão sustentável, ele incorpora também para o crescimento econômico e para, claro, o desenvolvimento social, né? Então, a subsistência e emprego, né? Preservando a economia e a saúde, né, do ecossistema oceânico. A Comissão Europeia também dá um foco muito claro, né? Todas as atividades econômicas relacionadas com oceano, mar e costas. Então, estamos falando aqui de oceanos, estamos falando de mares, estamos falando de costas, estamos falando do ecossistema, estamos falando do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico, né, que propicia os oceanos. E nesse sentido, claro, a pergunta que segue é que setores são esses, né, que realmente têm essa relação com os oceanos, com os mares, e que fazem parte, né, desse, se eu posso chamar assim, ecossistema da economia azul. Então, claro, estamos falando da pesca e da aquicultura, né, central em tudo isso, o transporte marítimo, a navegação em portos, né, os portos são centrais, né, a maior parte dos projetos hoje são oriundos de regiões portuárias,
o turismo costeiro e a indústria, né, dos navios de cruzeiro, por exemplo, a biotecnologia marinha, né, estamos olhando para os oceanos, e a biotecnologia é fator-chave de sobrevida, de desenvolvimento e, claro, também de desenvolvimento econômico, em muitos casos, né? Toda a dessalinização das águas do mar, porque finalmente nas regiões costeiras, eu, por exemplo, nesse instante aqui estou na Arábia Saudita, estou em Riad, e a Arábia Saudita depende, por exemplo, muito, como também os países vizinhos, né, da dessalinização do mar. Tem todo o impacto no meio ambiente, isso, etc. Podemos conversar um pouco a respeito. A mineração, né, o petróleo, o gás, a energia renovável, que realmente se encontra cada dia mais muito disponíveis nos oceanos, nos mares, etc. A construção naval de apoio, a construção marítima, que na verdade são todos os moles e todas as infraestruturas, né, de suporte às regiões costeiras, assim por se dizer, a defesa e segurança, né, acho que muitos aqui conhecem muito bem o tema, e claro, todo o tema da pesquisa e educação relacionada com os mares e oceanos e regiões costeiras, né? Então, essa é uma maneira de olhar, né, para o que é a economia azul, mas quem sabe logo aparecem perguntas que seguem, né? Nós falamos muito da economia verde, e a economia verde, como se diferencia da economia azul? Porque a azul é sustentabilidade, é desenvolvimento, a economia verde também o é. O que a gente percebe é que, enquanto na economia verde se fala muito em energia, se fala em transporte, muitas vezes na agricultura, silvicultura, etc., a economia azul está muito orientada, né? Toda essa questão dos mares e do mundo marinho, da pesca, né, das áreas costeiras. Portanto, ela incorpora todas as estratégias de desenvolvimento, pensando em desenvolvimento sustentável dessas regiões costeiras, marinhas e oceanos, né? Uma outra pergunta que rapidamente aparece é essa questão, puxa vida, quem inventou, aonde, como começou essas discussões da economia azul? É, Existe um livro que foi publicado em 2010, muito conhecido, muito lido, né, deixa eu colocar assim, que se chama A Economia Azul. O autor chama Günther Pauli, que fala basicamente nos 10 anos que seguiram, né, 2010 até 2020, 100 inovações, 100 milhões de empregos, como um desafio, mas nesse livro falando muito da importância da economia azul, da oportunidade, etc. Nós estamos agora 14 anos mais tarde, mas tudo que foi colocado no livro ainda não só se cumpriu, várias coisas se cumpriram, mas muito mais do que isso, todos os parâmetros do livro, todos os direcionamentos do livro ajudaram a moldar a economia azul. Então, a economia azul realmente se desenvolve muito fortemente a partir desse livro, com vários institutos de pesquisa e vários governos, né, abraçando a causa, estimulando, criando diretrizes, políticas públicas, etc., a partir dessas reflexões do Günther Pauli. Eu só, como parênteses muito rápido, preciso dizer que tive a oportunidade, durante o meu mestrado do INSEAD, ser colega do Günther portanto, ter aí já mais de 30 anos, mais de 40 anos, desculpa, de amplas discussões com ele sobre o tema. Quando nós nos formamos no INSEAD, em Fontainebleau, ele já tinha muito claro essa ideia da economia azul, mas só chegou a formular mesmo isso depois de mais investigação em 2010. Quais são os benefícios, né? Acho que o tema benefício é muito importante, né? Já que a economia azul é realmente uma grande oportunidade, o que nós ganhamos com isso, né? Então, o que se vê, né, e o que se percebe cada dia mais, que é uma oportunidade única de realmente não só garantir, né, o desenvolvimento de mares, regiões costeiras, no que tange à segurança alimentar, que é um tema central, né, e os exemplos que eu vou dar mostra que é um tema central, e, claro, toda a questão do impacto social, né, a questão da pobreza nas regiões onde a economia azul tem sido incentivada, desenvolvida, etc. Mas mais do que isso, né, o impacto, quando eu falo da pobreza, ela impacta toda a sociedade na região, né?
Então, hoje, a estimativa são de que mais de 3 bilhões de pessoas usam o oceano, né? Olhamos mais uma vez esse número, não? 3 bilhões de pessoas realmente estão envolvidas, né, com essa questão, e 80% do comércio mundial está ligado com a economia dos mares, né? E talvez a questão mais econômica, né? Se olhamos para a economia mesmo, nós estamos falando aqui de 1,5 trilhões de dólares por ano de aporte ou de suporte a partir da economia azul ao mundo, às nações, etc. Né? E que o crescimento hoje é exponencial desse desenvolvimento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo slide, mas deverão ser, né, em 2030, 3 trilhões de dólares. Né? Então, o impacto da economia azul é muito importante, não só socialmente, não só em termos do meio ambiente, mas também, claro, em termos econômicos. Né? Os 3 pilares centrais, né, em todo esse desenvolvimento, claro, são os pilares aqui econômico, social e de meio ambiente. Né? Então, tudo que se percebe como desenvolvimento ou fatores de desenvolvimento tem a ver com esses 3 pilares. Né? Qual é um pouco o histórico? Né? Eu falei, olha, em 2010 a coisa saiu realmente do papel, né, se eu posso colocar assim, e realmente se tornou políticas públicas, desenvolvimentos, etc. Mas, na verdade, quase 20 anos antes, em 92, na Eco Rio, na Eco 92 no Rio, aconteceu uma coisa muito interessante. Participaram, claro, várias nações menores ou pequenas, né, nações pequenas. Essas nações pequenas são ilhas ou insulares, né, ilhas insulares, e, portanto, se sentiram, né, nessa grande conferência, ou importante conferência, se sentiram um pouco assim, olha, nós, claro, achamos muito interessante toda a questão verde, mas nós, na verdade, somos azul, né? Porque somos ilhas e o que nós vivemos nos nossos mares, certo? Então, o que aconteceu nessa conferência é que realmente essas nações, né, esses pequenos estados insulares, né, desenvolveram o que eles chamaram de a economia a partir dos oceanos, a partir dos recursos marinhos costeiros, né? Então, na verdade, nós podemos dizer, o nosso colega, né, inspirador, Günther Pauli, lançou a ideia, né, como marco, como desenvolvimento, como políticas públicas em 2010, mas existe toda uma história, né, por trás de todo o desenvolvimento que nasceu, na verdade, na EcoRio. Né? Esse é um pouco assim, um pouco do início. A partir dos trabalhos do Günther, os conceitos da economia azul se proliferaram pelo mundo e muitas universidades, centros de pesquisa incorporaram isso. E aqui tem uma análise muito interessante que eu queria dividir com vocês, que foi feita pelo Carlos Dias Chaim, com uma equipe de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, e que começou a estudar, como vocês veem à direita aqui, as publicações feitas sobre o tema economia azul. Então, se em 2010 lá o Günther iniciou, né, a chama era pequena, mas a chama e o interesse cresceu exponencialmente, e como se vê aqui, a partir de 2017, 2018, 2019 e 2020, cresceu muitíssimo. Interessante notar que nesse crescimento aqui, né, os temas que se trataram, que se pesquisaram, que se estudaram, etc., foram, claro, toda a base teórica, econômica, social, de meio ambiente, né? E com isso, o que apareceu muito na mídia, etc., não foram só a parte teórica, mas vários estudos de caso, né? Então, os primeiros casos de sucesso, descritos, etc. Né? Então, se vê que o desenvolvimento a partir de 18, 19, 20, etc., se mostrou muito em cima de modelos referenciais para a economia, mas já com casos muito concretos e já com várias análises mais focadas, né? Etimológicas, etnográficas, etc., sobre que impacto tem isso. O gráfico aqui de baixo também é muito interessante, porque ele mostra um pouco que temas, né, que se apresentaram, né, nessas dissertações, estudos, doutorados, pesquisas, etc.
E é interessante notar que, claro, o tema da sustentabilidade, que é a barra verde, apareceu como um tema central em todo o mundo da economia azul, né, de como, né, existe a grande oportunidade da sustentabilidade por trás da integração da economia com a parte social e a parte do meio ambiente, né, então a sustentabilidade dos três eixos, mas mais do que isso, todo todo o tema da importância de políticas públicas, né? Então, queria colocar aqui já também, e para reflexões e para nossas discussões, políticas públicas apareceram como muito, muito importante, muito estudadas e analisadas de como elas estimulam, ajudam, apoiam, né? E criam a dinâmica, né? Assim, a força motriz para uma economia azul. Então, esse é um pouco assim da história, né? Mas voltando mais uma vez ao tema do impacto, né? Acho que nós todos nos queremos assim aprofundar um pouco no que é o resultado de tudo isso. É claro que um lado importantíssimo do resultado da economia azul são toda a questão da mitigação das mudanças climáticas, né? Então, os nossos oceanos, todos sabemos, né? São o berço não só, como cada dia mais se percebe e se pesquisa, da humanidade, mas muito mais do que isso, são um ecossistema sustentável, né, que ajuda em vários temas da sobrevida do nosso mundo, né? E com isso, toda a discussão das energias renováveis, né, e a oportunidade de energias renováveis são um grande alavancador do tema é, da economia azul, né? Então, vários exemplos que eu vou mostrar, né, tem a ver com a energia renovável, tem a ver com a descarbonização, né? Então, a energia renovável trabalha, claro, a favor da descarbonização do nosso mundo. Claro, todo o tema do transporte marítimo, né, ligado à descarbonização e, claro, a ecologia, né, ou a ecologização dos portos, né? Então, a economia azul tem uma ligação direta com o impacto do meio ambiente e com isso, é, é, um dos grandes valores, né, de toda esse desenvolvimento é a questão econômica. Mas, ademais da questão econômica, e nós já mencionamos um pouco, né, as estatísticas mais recentes, e aqui, por exemplo, da União Europeia, né, dizem que a economia azul garante na União Europeia 4,45 milhões de empregos, 67 bilhões, né, de euros de receita, que é uma parte daquele todo, dos trilhões que nós estamos falando, né? E, claro, 183,9 bilhões de valor agregado bruto total da economia, né? Então, tem um lado econômico muito importante. Então, tem o lado social, o lado do impacto ambiental, o lado aqui do lado econômico, que também inclui, né, o impacto social em termos de emprego, né? Outros relatórios, né, relacionados aí com o setor de recursos vivos, como a pesca e a agricultura próximo às áreas do oceano, que eu falo aqui de algas e outras possibilidades, né, mostram que existe um enorme crescimento, né, dessa parte da economia, né? Em 2019, se obteve, por exemplo, 7,2 bilhões de euros, né, de lucro bruto, a partir da exploração dessas atividades, tanto da pesca como da agricultura marinha, né? E, portanto, um crescimento, né, acima daquilo que se esperava, e claro, com uma possibilidade de crescimento futuro é muito grande. Se espera realmente que esse crescimento aumente, inclusive, mais ainda a possibilidade de criação de empregos, etc. Então, aqui existe uma outra alavanca importante, né, do impacto. O quarto ponto importante que nós queremos colocar aqui é a economia azul, né, nos dá a oportunidade realmente de restaurar o ecossistema de uma certa maneira e, ao mesmo tempo, né, procurar e criar novas tecnologias, novas soluções, né, para realmente recuperar o nosso oceano. Então,
Um tema é reduzir as emissões, está aqui em cima, outro tema que está aqui embaixo é muito recuperar aquilo que existe, ou aquilo que existiu, né, assim por se dizer, como meio ambiente, né, o bioma, né, dos oceanos. Né? Então é um outro impacto importante. E, por fim, eu queria te colocar aqui, em termos das empresas, das organizações, né, que, claro, estão contemplados aqui em cima, em todos esses benefícios, mas existem, sim, estudos que as empresas poderiam economizar ainda mais se explorassem muito bem toda a economia do Oceano Azul, ao redor de 5,1 trilhões de dólares americanos, a partir de ações, né, do ecossistema. Né? Essas ações do ecossistema, claro, tem muito a ver com, com atividades, né, específicas de suporte a temas como o transporte marítimo, como outros temas, né, que têm a ver com a ciência dos oceanos. Também existe um outro tema que se está estudando, que é essa questão do risco. Né? Então, aqui eu posso economizar, tem impacto na economia, mas tem o impacto do risco. Né? E aqui os estudos mostram um tema muito interessante, que 66% das empresas globais listadas, né, públicas listadas, né, estão expostas a um risco associado aos oceanos, aos mares e à economia azul, e que isso é ao redor de 8,5 trilhões nos próximos 15 anos. Né? Então, na boa governança corporativa, os conselhos de administração dessas empresas deviam não só considerar, né, que aqui tem um potencial de optimização de custos, mas que tem também um valor de risco na mesa, né, e que devia ser considerado. Eu vou avançar aqui um pouquinho, mas aqui só mais uma vez, né, que os benefícios, né, da economia azul do lado direito está aparecendo, espero, como áreas, né, áreas de criação de valor nas organizações. Vou falar um pouco mais de, eh, de alguns estudos de caso. Né? Um estudo de caso que é muito interessante, porque é bastante antigo, na verdade, começou já em 96, é do nosso Mediterrâneo. Né? A imagem aqui abaixo mostra, né, o Mediterrâneo, e aqui mostra as regiões costeiras do Mediterrâneo, um ecossistema muito, muito interessante, muito conhecido por todos nós, né? Mas sob uma pressão enorme desde 96. Em 96, se cria, né, uma comissão do Mediterrâneo para o seu desenvolvimento sustentável. Então, aqui, mais uma vez, é uma data, né, que agora nós estamos falando aqui de 30 anos, né, é uma data muito, muito interessante, porque a partir dela se cria um movimento, né, um movimento para resguardar, né, todo o Mediterrâneo, o seu desenvolvimento sustentável, que se junta, né, a toda já um plano azul, em francês aqui, de desenvolvimento do Mediterrâneo, que realmente toma força mesmo em 2005. Quem sabe mais um marco histórico assim, né, do desenvolvimento. E é muito interessante que esse plano que se cria em 2005, né, ele objetiva contribuir para o desenvolvimento econômico regional. Em 2000, ou desde os anos 2000, se encontrou, claro, nessa região do Mediterrâneo, uma questão social complicada. Pobreza, né? Realmente, dentro daqueles índices de desenvolvimento social, um Gini muito baixo, e com isso, uma necessidade de desenvolvimento econômico. Portanto, esse plano já vislumbrava, via que era muito importante, havia boas oportunidades de se criar aqui, contribuir para o desenvolvimento econômico regional, reduzindo as pressões sobre os recursos naturais, mas realmente criando novos padrões sustentáveis desses recursos naturais. Né? Então, olhando para o oceano como um bem, como um ativo, como algo que, ademais da pesca, que já existe faz milhares de anos, né? Como mais se podia explorar de maneira sustentável os oceanos? E com isso, claro, criando empregos, né? Criando empregos dignos, etc., todo o impacto social. E com isso, não só olhando para esse desenvolvimento social, mas também todo
o desenvolvimento do progresso do bem-estar, né? Então, entendendo que o desenvolvimento social é importante, mas o desenvolvimento social ele tem muito a ver com o progresso da medição, né, do bem-estar, né? Então, não só remuneração, etc., mas bem-estar da população na região. Através também de novos padrões de consumo, né? Imaginando que o oceano, a segurança alimentar, ela precisava propiciar ou estimular novos padrões de consumo dessas populações e das regiões costeiras como um todo, né? Incentivar a inovação social, etc. Então, o programa realmente suporta, né, toda uma estratégia, se eu posso colocar assim, de, de desenvolvimento sustentável dos oceanos, ou nesse caso do Mediterrâneo. Então, desde 2005, se monitora esses desenvolvimentos e o que são os resultados, o que se percebeu, o que são os fatores, ou foram os fatores claves de sucesso do desenvolvimento sustentável da região. Um deles foi a capacitação, a assistência técnica aos países da região, né? Então, nós sempre passamos por isso, né? Quer dizer, dar as ferramentas, ajudar, né? Preparar, é, são temas centrais, né? Então, aqui, as ações, as ferramentas, as iniciativas para essas regiões foram fatores-chave de sucesso. E, claro, uma atividade integridade, uma integridade ambiental, né? Como uma orientação central na abordagem que foi colocada para essa região. Então, tudo isso fez, estatisticamente, em termos de economia, em termos da preservação dos oceanos, fez com que essa área do Mediterrâneo, nesses últimos 30 anos, teve um desenvolvimento não só que se pode comprovar economicamente, mas, sobretudo, socialmente. Claro que existem regiões aqui da África do Norte, né, que ainda tem vários temas essenciais, né, de desenvolvimento, mas no todo, né, nos últimos 30 anos, é um caso referencial esse desenvolvimento de uma economia sustentável no Mediterrâneo. Um segundo caso agora totalmente distinto e insular, né, ilha, é uma economia azul em um futuro sustentável nas Ilhas Seychelles, né? Interessante nas Ilhas Seychelles é que, nesse caso, mais uma vez também, políticas públicas, tal, o governo cria, né, todo um programa da economia azul. Esse programa está suportado por quatro grandes orientações, né? A primeira é a diversificação econômica. A ilha trabalhava muito com pesca, né? E com isso muito vulnerável a temas da pesca, ou muito dependente. Então, uma grande linha aqui foi aumentar o PIB através de todos os setores marinhos, exploração mais ampla de todos os setores marinhos. A criação de empregos, claro, muito importante para uma ilha onde também, claro, a situação social é um tema importante. E todo o tema da segurança alimentar. Então, se colocou a economia azul não só como uma oportunidade de suporte ao emprego e impacto social e econômico, mas também garantir uma segurança alimentar mais importante e, finalmente, claro, toda a proteção, né, do ambiente marinho, né? Isso tudo foi desenvolvido dividindo as áreas litorâneas, os corais, né, que se fala tanto da ilha, em três grandes áreas. Uma área uma área que se chamou proibida, né, em termos de biodiversidade, e que era prevista para a conservação. Uma segunda área realmente sustentável, com o objetivo muito de garantir a biodiversidade, mas já com possibilidades para turismo e algumas áreas serem exploradas. E a terceira para uso realmente econômico, né? Assim, para desenvolvimento econômico e social de vários objetivos do desenvolvimento econômico. O Ministério das Finanças, Comércio e Economia, né, eles realmente suportaram muito fortemente esse programa, e o que foi interessante é que, ademais dessas políticas públicas, né, que foram colocadas aqui como essas zonas e os objetivos aqui em cima, se criaram também incentivos financeiros. E aqui, por exemplo, o Príncipe de Gales, né, montou todo um conceito específico de títulos verdes,
e opções de aplicações financeiras para suportar, né, esses vários projetos, esses projetos nacionais aqui, e com isso garantir que os recursos financeiros também fossem colocados à disposição desse programa, né? O projeto também aqui foi muito bem sucedido, né? Teve um amplo desenvolvimento social e sustentável dessas regiões costeiras e até centrais, porque a ilha é pequena, a costeira ela migra, né, para toda a ilha. Realmente se viu realmente que o projeto valeu a pena, mas foi muito difícil, né, e aqui um fator chave de sucesso, fazer com que se tivesse paciência, porque isso não, a economia azul não acontece de um ano para outro, ele acontece em 5, 10, 20 anos. Então, realmente fazer uma boa gestão do desenvolvimento foi muito importante, das etapas de desenvolvimento foi importante, né? Claro que também envolver as pessoas certas, na hora certa, não só do lado governamental político, mas também da sociedade privada, né, e das empresas, indústrias, foi muito importante. Então, esse é um segundo caso, é o caso das Ilhas Seychelles. O terceiro caso que eu queria dividir com vocês é da costa da Noruega. Como todos nós sabemos, né, a Noruega é um país que depende muito dos seus oceanos, dos seus mares, etc. Portanto, se cria, né, todo um programa, né, multissetorial, assim por se dizer, para trabalhar o tema, né, dos oceanos, que se chamou de o Plano do Mar de Barents, né, que é o mar, o oceano, a parte, né, a grande extensão do mar que contorna, né, a parte ocidental do país, para o desenvolvimento, né, em conjunto com os ministérios aqui das relações exteriores, ambiente, etc., todo o desenvolvimento da pesca costeira, a pesca costeira, o petróleo, a energia, né? É, essas regiões da Noruega são muito ricas, né, como nós sabemos, né, na questão do petróleo. A Noruega viveu, né, muitos anos do petróleo, mas justamente olhando para temas mais sustentáveis de mudança, né, das fontes energéticas internacionais, locais e regionais, né, é, se começou a pensar como que a economia azul podem ajudá-los, né, a repensar toda a matriz energética e toda a sustentabilidade dessas regiões costeiras, não só olhando também, mais uma vez, a questão da pesca, que é muito importante, né? Esse programa, né, foi fortemente baseado na ciência. A Noruega tem uma base científica muito forte, né, um país muito desenvolvido nos temas científicos, então se utilizou para todo esse desenvolvimento muitos dados e fatos, é, e, portanto, se utilizou, né, informações do ecossistema para entender realmente os impactos desse ecossistema nessas atividades econômicas, do bioma, etc., e, claro, o impacto humano sobre tudo isso. Montou-se todo um sistema de gestão e de tomada de decisão para isso. O que se vê aqui embaixo no quadro é um pouco como foram as etapas, né, desse programa. Se participou, claro, de um grande estudo, né, dessa base científica da situação atual da região, toda a questão do meio ambiente, os setores econômicos envolvidos, etc. A partir disso, se desenhou, né, do presente para o futuro, as etapas, como trabalhar o transporte marítimo, o petróleo, a pesca, né, que nós já tínhamos mencionado, mas todas as questões também de pressões externas, climáticas, políticas, etc. E a partir disso se desenhou, né, quais são os efeitos cumulativos, né, que existem, né, a partir daquilo que é a situação atual e a situação pretendida, quais são as questões críticas, né, de sucesso para levar isso aqui a uma nova realidade, e com isso se desenvolveu aí um plano integrado de gestão para o projeto ou o programa que se chamou aí o Plano do Mar de Barents, né? Na verdade, então, é um plano de economia azul. É mais um programa de sucesso porque se soube, né, da pesca, da energia, né, rica em carbono, né, reinventar, né, toda a economia da região. E, claro, a economia da região, no final, teve um impacto social que, como nós todos sabemos, a Noruega divide muito, né, é muito dividido, toda essa riqueza, né, ou para a população do país. Muito bom. Então, esses são três casos que eu queria dividir, mas eu queria colocar mais um quarto caso,
que nós estamos vivendo hoje também no Brasil, né, já que a tertúlia aqui é Brasil-Portugal, e esse caso tem até uma relação com Portugal. O estado do Rio de Janeiro, ele cria, assim por se dizer, um projeto que se chama Blue Rio. Por quê? Né? Também, mais uma vez, se estudou a situação atual, fizeram um amplo estudo, existe aqui um livro que eu vou deixar aqui, um link, esse livro aqui que se chama Envigorando o Rio, ele fala justamente de toda a situação atual do Estado, dos portos, da situação marinha, da pesca, do transporte marítimo, mas mais do que isso, toda a questão da exploração do petróleo, é, e também, claro, das economias costeiras, né, que são provenientes aí da economia dos mares, assim por se dizer. Então, esse livro é muito interessante. Tem, se clicar aqui em cima depois, vai dar para se fazer um download do livro. Né? Também queria dizer que esse livro, ele fala muito, como nós vemos aqui do lado direito, de todo um programa que o governo do Estado levantou, sabendo de que para ter sucesso em qualquer nova economia dos mares e dos oceanos, é muito importante trabalhar ou repensar, né, de como se trabalha os mares, e o repensar em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento. Então, o governo do Estado começou, né, o caminhar, né, para a economia azul a partir da criação de startups e novas soluções tecnológicas para trabalhar isso que nesse livro se descreve aqui como os grandes desafios do Rio de Janeiro e como o Rio de Janeiro poderia trabalhar a economia dos mares. Né? Então, a, o marco zero, né, do desenvolvimento desse programa, que começou faz aproximadamente 1 ano e meio atrás, no Rio de Janeiro, foi o foco no desenvolvimento tecnológico, soluções, desenvolvimento de startups. Eu vou ver se esse filme está funcionando aqui, deixa eu ver se ele está funcionando. Quem sabe ele ajuda a entender um pouquinho o que está por trás da ideia, né, dessas startups de desenvolvimento. O sonho azul chegou ao Rio de Janeiro. O governo do estado quer construir uma economia sustentável das águas, inovadora e próspera, que cria empregos, modelos de negócios e restaura a saúde do oceano e a abundância da biodiversidade. Vem aí o Blue Rio, Seas of the Future, programa de inovação aberta multiparceiros para a economia azul, que vai conectar diversas empresas parceiras com startups globais, para trabalharem em busca de inovação para a economia azul e de desenvolverem em conjunto respostas aos maiores desafios do setor. O governo do estado do Rio de Janeiro irá buscar soluções em 5 temáticas principais abordadas nesta edição, cada uma delas com o objetivo de intensificar as fontes de receita, testar novos modelos de negócios e criar um impacto positivo para o planeta e para a sociedade. Investir na economia azul é proteger a biodiversidade. Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, navegando em direção ao futuro. Então, isso é muito rapidamente assim o projeto do Blue Rio, em termos de qual é o objetivo dele. Eu só recomendo ver esse vídeo para quem tiver tempo depois. Ele é muito interessante porque ele justamente fala dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas ou foram priorizadas, assim por se dizer, estão sendo desenvolvidas para alavancar, para estimular, né, todo o tema da economia azul no estado do Rio de Janeiro. Claro que isso aqui tudo tem várias parcerias envolvidas, vários parceiros como a OECD, e, claro, tem recursos financeiros que foram colocados à disposição dessas startups para dar esse impulso inicial, etc. Todo esse projeto ele foi apresentado, assim por se dizer, faz 1 ano e meio atrás, mas teve um desenvolvimento, né, uma apresentação de resultados que aconteceu faz 1 mês e meio atrás, durante o Dia Global dos Oceanos. E ali se apresentaram os resultados. Então, eu queria aqui muito rapidamente falar, né, desses resultados que foram apresentados no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Né? Então, uma das questões importantes que se colocaram aqui
que é muito interessante em termos do impacto que já se vê com novas tecnologias, né, e novos investimentos, tecnologias e investimento no tratamento de águas efluentes, que é crítico, né, na Baía de Guanabara, por exemplo. É, então, se coloca aqui, por exemplo, o resultado que já se percebe que a Baía de Guanabara começa, né, vamos colocar assim, começa, né, depois de historicamente muito poluída, né, ela começa a ser descontaminada com novas tecnologias, novas soluções que foram apoiadas aqui pela empresa de águas e esgoto, que fizeram parte dessas análises, estudos com as startups, etc. Né? Então, assim, se fala aqui de 82 milhões de litros de água, né, contaminados, que deixaram de contaminar a Baía de Guanabara, mas o que é mais interessante é que depois de 40 anos de uma água turva, de não se poder tomar banho, né, ou entrar no mar, nas praias do Botafogo, se começa a perceber que existe essa possibilidade. Mais do que isso aqui, um mergulhador, né, ele fala aqui basicamente de que ele realmente começou a mergulhar na Bahia, na praia de Botafogo, e inclusive começou a perceber o desenvolvimento dos biomas e da biologia marítima e até os primeiros cardumes, né, de peixes nadando ali. Então, isso aqui acho que é bem interessante e mostra os primeiros resultados de um esforço vertiginoso, começando pela tecnologia, mas a tecnologia já aplicada, né, para a economia azul. Por fim, eu queria dizer que isso tudo é um esforço enorme e, claro, o Estado do Rio está procurando, né, não só desenvolver tudo isso a partir da tecnologia local, mas uma tecnologia mundial, né, integrando esses centros de tecnologia, e se firmou também com vários institutos, e nesse caso aqui com o Fórum Oceânico de Portugal, que tem um cluster, que tem um dos principais clusters de tecnologia para o mar global, se firmou aqui um convênio, né, um compromisso, um convênio de trabalho conjunto, que é um marco muito especial, muito importante aí para o contínuo desenvolvimento, a colaboração Brasil-Portugal, mas Brasil-mundo, para o tema específico, nesse caso aqui do Blue Rio, das tecnologias requeridas para o Blue Rio. Né? Então, aqui a tertúlia fala Brasil-Portugal, aqui só é mais um exemplo, né, da colaboração entre o Brasil e Portugal, nesse caso aqui, para as tecnologias do Oceano Azul. Eu queria terminar, porque nós já estamos em cima da hora, e dizer que talvez algumas perguntas já estão aí aparecendo, eu não estou seguindo aqui as perguntas, mas os fatores críticos que existem, né, para que uma economia azul possa existir, possa nascer, possa se desenvolver, é um tema que eu tenho discutido com o Interpauli, não só pela minha amizade pessoal com elas, mas conversas, e o Günther é uma pessoa que vive isso não só em termos das suas investigações, mais do que isso, ele é um homem científico, ele gosta de discutir com pesquisadores, e mais do que isso, ele mesmo investe, né, na economia azul. Então ele investiu, né, vocês viram aquela imagem daquele barco pesqueiro que aparecia na capa do livro, Invigorando o Rio de Janeiro. Esse é o investimento dele, é um barco pesqueiro para recuperar mares, para recuperar oceanos. Claro que vocês podem imaginar que ele é 100% movido à energia solar, mas mais do que isso, ele limpa os mares. Ele pesca e limpa os mares. Então, ele tem todo um sistema de pesca de reprodução da sua pesca, e aí reproduzindo e ao mesmo tempo pescando o peixe adulto. Ele filtra os mares. Vocês todos sabem que uma das grandes preocupações é o polímero, né, a contaminação de polímeros nos mares hoje. Então ele filtra os mares, etc. Então ele é uma pessoa que não só estuda, faz, mas implementa também. O que são os pontos que a gente tem discutido, né, sobre implementar essa visão, essa oportunidade de impacto da economia azul? Uma questão importante sempre foi colocada é, claro, políticas integradas, né? No Rio de Janeiro mesmo a gente percebe, na Noruega também, e todo o Mediterrâneo, né? As políticas integradas são um tema importante. Então, políticas públicas integradas entre os vários atores. Em vários casos, é a Secretaria de Economia, é a Secretaria de Meio Ambiente, é a Secretaria de Transportes, Secretaria dos Portos, que tem muitas regiões também, etc., né?
Engajamento das partes interessadas, né? No Rio de Janeiro, se percebe que a mobilização ela é de todas as partes interessadas, a universidade, os centros de pesquisa, todas as autoridades portuárias, as empresas de navegação, as empresas portuárias em si, as empresas de águas e esgotos. Então, assim, engajar as partes é muito importante, né? E a sociedade civil, sem dúvida. Pesquisa, nós já falamos, né? A gente vê como a parte inicial, muitas vezes, muito importante. Todas as práticas sustentáveis, né? Então, na área do Mediterrâneo, naquele período do Mediterrâneo, por exemplo, mudar as práticas das populações, né, na costa, da pesca e outras, né, mudar as práticas, até os hábitos alimentares, né, foi muito importante. Muita educação, capacitação. Com o Guto, a gente tem discutido isso, dizendo, olha, o fator-chave é a capacitação, não só em termos da questão do porquê, para quê, mas muito mais de como fazer, mas muito mais do que isso das tecnologias e soluções. A diversificação econômica, vale a pena ver aquele vídeo do Günther sobre o Rio, porque ele fala muito da diversificação econômica para o Rio de Janeiro, desde da economia das algas, dos mares, da pesca, das ostras, de toda a economia da energia, né, energia dos mares, das ondas, claro, dos ventos, etc., né? O monitoramento e avaliação, né, então acompanhar de próximo os investimentos, né, que nós vimos nos Seychelles, por exemplo, novas formas, né, formas de impacto, investimentos de impacto são muito, muito importantes, e hoje existem formatos muito interessantes para isso já. Estruturas legais e regulatórias muito importantes, porque no final são investimentos, se quer ter uma base legal para que aquilo continue, tenha sustentabilidade, esses investimentos nos mares, etc. E, finalmente, envolver muito a sensibilização da sociedade, né? A educação pública em tudo isso, nós já falamos, né? Então, esses são fatores claves que a gente percebe, e, e existem, nesse sentido, várias outras iniciativas, né? Eu só mencionei algumas aqui, que deveriam, ou devem, né, se apoiar, né, em, quem sabe, alguns desses fatores aqui, para garantir o desenvolvimento da economia azul, como um grande movimento hoje, no Brasil e Portugal, mas no mundo, e que com certeza vai transformar a nossa sociedade, e voltando às minhas palavras iniciais, vai fazer com que os nossos netos, bisnetos, etc., tenham a possibilidade de viver, né, uma economia sustentável, de impacto menor, não só na parte econômica, mas em todo o bem-estar social. Então, queria agradecer mais uma vez aqui a minha intervenção, e queria dizer, só para fechar, que no Brasil nós temos outros movimentos nesse sentido já, e um deles sendo, inclusive, aqui, de vários dos participantes aqui do grupo, que é, é, é o município, ou a Grande Santos, ou o Porto de Santos. Quem sabe, durante a nossa conversa, a gente possa conversar um pouco sobre o tema, uma ideia do Blue Rio, né? Por que não Blue Santos, né? E Santos como Porto, como Baixada Santista, etc. Mas é uma conversa, talvez, que a gente possa ter. Então, agradeço muitíssimo, e abro aqui, quem sabe, a possibilidade de a gente conversar agora e trocar mais informações, perguntas, respostas. Estou à disposição. Muito obrigado, Matias Mangels, por nos trazer este tema, no fundo, que é um tema até que nos une, porque na realidade Portugal e Brasil estão unidos por um oceano. Portugal e Brasil são, sem dúvida nenhuma, dois países que têm um potencial enormíssimo, não apenas uma enorme costa, mas uma zona económica exclusiva de grande dimensão, que pode potenciar muito esta economia azul. Já temos aqui assim 2 inscritos, vou dar aqui assim algum tempo para que mais se inscrevam, podem levantar a mão e inscrever-se no bate-papo, e só dizer que também eu vou fazer o desafio aqui assim em Portugal, vou tentar obter alguém que nos vá falar um bocadinho sobre a economia azul a partir de Portugal. Não garanto que seja nos próximos meses, mas tentarei ter aqui assim um contraponto que pode complementar e muito aquilo que o Matias aqui nos trouxe. Muito obrigado por nos ter trazido esta informação. Já agora eu aproveito, eu vou fazer, já aqui aproveitamos aqui 1 ou 2 minutos, vou fazer uma inovação. Nós estamos sempre numa fase de inovação. A próxima tertúlia vai ser a 10 de agosto.
e nós vamos, para além da difusão normal que fazemos sempre no canal por e-mail, para quem tem e cedeu o seu e-mail, e também no Facebook, vamos utilizar a plataforma Eventbrite para difundir e podem também redifundir esse convite através do Eventbrite se quiserem. É uma tentativa, vamos ver se funciona. Portanto, é uma inovação para a próxima sessão, está bem? Muito bem. Desculpa. Conseguiu ouvir a pergunta do Áureo? Claro, escutei muito bem. Deixo Muito rapidamente assim, deixo rapidamente com o meu chapéu de governança corporativa, né, colocar que esse tema dos riscos é um tema central para qualquer conselho de administração, e aqui nós estamos falando na apresentação, né, de empresas em bolsa, né? Se eu sou um operador de um porto, nesse porto tem uma moda, tem todo o cais do porto. Esse cais, ele recebe, abastece os navios. Recebe e abastece os navios com combustíveis. Esses combustíveis sempre tem vazamento, sempre tem algum problema, nós conhecemos muito bem. Fazemos todo o esforço para optimizar, etc. Né? O risco que a sociedade corre, né, porque que o impacto ambiental no ecossistema, na sociedade, etc., venha a fazer um processo judicial, né, importante contra a empresa, histórica de 20, 30 anos, é muito grande. Então, o Conselho de Administração tem que olhar para isso e falar: nós estamos contaminando, sim, pouquinho o mar, mas faz 20 anos, e isso a sociedade civil entrando com uma causa contra nós, fecha a empresa. Fecha a empresa. Né? Então, é só um exemplo, e é só uma rápida intervenção, né, de que importância tem isso. Eu dei um exemplo aqui de combustível, mas imaginemos só o impacto que nós vemos, está claro, né, está claro o impacto que hoje tem em embarcações, né, claro, toda a infraestrutura, né, portuária, só como um exemplo. Né? Então, é muito importante olhar para isso, e eu acho que os conselhos de administração estão, sim, cada dia mais, dentro da boa governança, olhando para esses impactos e colocando isso, sim, como um fator de risco na sua avaliação de mitigação, o que fazer, investimentos, etc. Estamos na mesma linha, Matias. Esse pensamento realmente é perfeito e com o qual concordamos muito, porque temos aqui aquelas situações das chamadas manchas órfãs. Quer dizer, que são derramamentos que não se sabe de onde vem, porque a dispersão, vou dizer, de combustíveis sobre a água é imensa, então tem uma série de iniciativas nesse sentido. E em relação a isso, é um assunto que me interessa bastante aí de pesquisa em relação a risco. Nós temos um trabalho chamado, um framework, Security, Safety, Insurance, ou seja, com os 3 olhares convergentes disso em relação a assuntos portuários. Mas são assuntos que a gente poderá ver depois, mas acho bem legal já ter sido colocado esse assunto já nesse momento. Muito obrigado aí pela tua atenção. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, Áureo, muito obrigado, Matias, pela resposta. Passava agora a palavra ao Vladimir Passos de Freitas. Vladimir, muito boa noite. Obrigado, Rui Moura. Parabéns, Matias Mangels, pela excelente exposição, muito elucidativa e um tema do momento, né? Eu tenho só uma indagação que eu não entendi bem. Quem financiará isso? Isso é um financiamento da ONU ou isso é um acordo com a iniciativa privada, uma cooperação, ou o Estado brasileiro terá que participar financeiramente? Como se resolve o financiamento? Uhum. Muito boa pergunta, excelente pergunta, e eu gostaria até de passar a palavra, no meio da minha resposta, talvez ao Marcos Teixeira, para que ele explique um pouco o que nós estamos pensando em relação a Santos, porque eu vou procurar fazer a ponte com o Santos e a parte financeira, etc. Eu vou pegar um ou dois exemplos, né? Eu acho que o exemplo do Rio é muito interessante. Então, existe um potencial enorme, né, de bilhões de dólares de desenvolvimento econômico do estado do Rio através da economia azul. Alguém tem que financiar isso. Como é que nós vamos chegar lá?
Claro que a iniciativa privada está com olhos muito abertos. Tem riscos, são tecnologias novas, não conhecidas. Portanto, o Estado do Rio colocou um valor, né, na mesa para trabalhar a tecnologia, para fazer com que as tecnologias, os pilotos, as provas de conceito tenham uma certa maturidade para que a partir daí a iniciativa privada possa entrar e fazer investimentos maiores. Todos os grandes operadores do Rio, né, portuários, estão super interessados. As empresas de pesca, muito interessadas, né? As empresas de alimentos, alimentícia, né? Vale a pena ver aquele vídeo, né? É importante ver aquele vídeo do Gunther Pauli, o potencial que ele vê de algas. E algas, assim, é impressionante, realmente é impressionante o potencial econômico das algas, né? Só como um exemplo, das ostras, dos corais, né? Então, uma vez que se fez aquele investimento inicial, né, naquela incubação, etc., para sair, o que se imagina que o venture capital, que, claro, o capital privado, o corporate strategic investment, grandes corporações colocando um pouco nessa direção, mas, claro, fundos soberanos, né? Eu estou aqui nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, os fundos soberanos daqui, para ideias dessa natureza, tem dinheiro sobrando. Né? Quer dizer, ideias que onde o risco seja um pouco melhor, que seja uma tecnologia um pouco comprovada, já possível, etc. Né? Então, eu tenho a impressão que os recursos estão aí disponíveis. Existe hoje uma nova forma que se chama Blended Fund. Blended Fund são fundos importantes, tanto de agências multilaterais, mas também de holdings familiares e de fundos soberanos, né, que colocam uma parte para pesquisa, né, então pega o Blended Fund, ele pega uma parte e coloca na pesquisa a fundo perdido. Eu não quero retorno. Né, mas da outra parte, uma vez que aquilo se ficou maduro e interessante, a ideia é colocar esse dinheiro para escalar aquela oportunidade. Né? Junto com o Gerson, que está conosco aqui, a gente montou um projeto com o apoio do CNI, com a Confederação Nacional da Indústria, para a Amazônia, um projeto Amazônia mais 21. E justamente esse projeto vai ser financiado por um Blended Fund que foi colocado com essa ideia, né? Uma parte é fundo perdido, põe na pesquisa, põe para estudar, vê como é que sai, mas uma grande parte está disponível para, uma vez que sai a ideia, vamos alavancar, vamos rápido para frente, né? Então, são um pouco as reflexões. Eu só queria fazer a ponte com o Santos, porque com o Santos, talvez valeria a pena falar um pouquinho sobre o Blue Santos, a ideia, né? A ideia inspiradora, eu até diria energizadora, né? De toda a Baixada Santista, nessa oportunidade para a Baixada. Também a gente imagina que possa muito se desenvolver a partir dos embriões de científicos, né, de desenvolvimento tecnológico, e também o novo Centro de Tecnologia de Santos, para que se possam trabalhar ideias novas de impacto e ter recursos. E parece que as autoridades portuárias de Santos já colocaram, né, recursos à disposição, acho que nesse instante, ou nessas semanas, por exemplo, para novas ideias de impacto, de suporte e tal, às questões portuárias. Nesse caso, são inovações para questões portuárias. Né? Mas não sei, talvez valeria a pena se comentar nesse instante um pouco a questão de Santos, por favor. Sim, eu já agora até passava já a palavra ao Gerson Sacomandi, não só para complementar, mas também para fazer a pergunta, porque também estava inscrito. Muito boa noite, Gerson. Boa noite, general. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, eu estou bastante impressionado aqui com o nível dos participantes, né, bastante eclético. Então, eu cumprimento aqui o professor Sanches, que está muitíssimo envolvido nesse projeto da Amazônia, que o Matias citou agora há pouco, aqui, muito envolvido, uma participação assim muito rica nesse processo. Olá, professor, como vai? Temos um outro colega aqui do México, Manuel Reta, também envolvido aqui com vários projetos aqui internacionais, México e Estados Unidos, também ligados nesta área. O que eu vou fazer uma afirmação, Matias, depois você confirma, por favor, a importância, né, da economia, se juntássemos todos os oceanos, hoje, se isso fosse um país, se eu não me engano, pelas nossas conversas essa semana, seria hoje alguma coisa entre a 7ª e a 8ª economia mundial. Estou falando a verdade, né? Perfeito, perfeito. Então esse é um ponto interessante. E já aproveitando, se o general Rui permitir, e já deixar a porta aberta aqui já para o Marcos Teixeira,
e também aqui complementando o comentário do professor agora há pouco, né, da Unisanta. A Unisanta, professor Áureo, é mais do que bem-vinda, nós estamos colaborando aqui com o Marcos aqui para montar a lista de participantes para a reunião que ele vai comentar agora. Então, é mais do que bem-vinda sobre a sua importância, não só no município, mas sobre a sua capacitação tecnológica, né, que a gente já deu aqui uma investigada e tem muito para contribuir, além do parque tecnológico e outras coisas, né? Mas, mais que isso, também nós estamos levando, assim, pessoas para essa reunião, que o Marcos vai comentar, para ajudar a construir, né? A gente não vai trazer um pacote pronto desse evento que a gente quer fazer aí em Santos, vai ajudar a construir. E pessoas, assim, que são muito atuantes sob o ponto de vista da economia em si e também muito preocupados, como o Matias comentou agora há pouco, respondendo a pergunta do Vladimir, né, sob o ponto de vista de risco. Uma delas que vai estar presente aí, eu só vou adiantar, Marcos, já te passa a palavra, é a Biquim, ou seja, a indústria química se aproveita demais, né, sobre esse recurso logístico, muito, 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 mas não só os armadores, que também vão estar presentes alguns, são responsáveis por este risco, né, da manutenção da qualidade da água, mas as empresas também que colocam seus produtos lá. Então, a Biquim vai vir trazer esta participação conosco para levar a mensagem também para eles, ou seja, quem está embarcando também é responsável, né, e não só humanos, né, mas também seja uma carga alimentícia, uma carga química, talvez mais importante ainda. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Gerson. Eu não sei se o Matias quer fazer já uma intervenção, senão também temos aqui o Marcos Teixeira e o Alexandre Eusébio. Eu não temos tempo para muito mais, portanto não vou fechar aqui assim as inscrições, mas de qualquer maneira passava então a palavra provavelmente... Pode ser o Marcos Teixeira. Pode ser o Marcos Teixeira. Então, se for o Marcos Teixeira e depois o Alexandre Eusébio e fechamos se calhar com o Matias, está bem? Feito. Marcos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo espaço, General Rui. Obrigado também pelo convite, Secomand, Gerson e o nosso coronel daqui da Baixada. Queria parabenizar o Matheus, porque foi uma maravilha de apresentação, tivemos muita informação, e eu já solicito aí uma autorização, se puder adiantar para mim, eu disponibilizar, entendeu? Essa palestra que você proferiu agora para os nossos associados, porque tem muita informação, né? A Associação de Engenheiros Agrícolas de Santos foi fundada em 1937 e ela está acostumada a participar já brigando por essas bandeiras aí que ficam soltas e não são muito bem cuidadas pelas autoridades, né? Então, sempre tem uma entidade que faz um esforço para que seja visto todos esses problemas para a gente poder ter uma... Alô? Marcos? Perdão. Para a gente poder ter aí uma vida saudável, né? Uma segurança de vida. Então, com todos esses anos aí que a gente tem de experiência, a gente está pegando isso com muita energia para montar realmente um evento que traga, né? Traga elucidação para a sociedade, para os empresários, para que faça realmente acontecer, né, uma economia azul, como foi apresentado aqui. Então, para isso, a gente, 7 de agosto, estamos convidando, né, a Áureo está aqui, o Alexandre está aqui, os empresários aí, os CEOs, diretores de terminais portuários, o nosso canteiro aqui portuário é enorme, convidando os reitores, diretores de universidades, despachantes, sindicatos, para que a gente tenha uma reunião técnica e de pessoas interessadas, né, para que a gente realize um evento bem elucidativo para a sociedade.
Muito obrigado, Marcos. Passava Falta então qual data, agora, Marcos? A data do passava encontro? agora a palavra ao Alexandre. Boa noite, senhores. Me escutam bem? Sim, sim, perfeitamente. Agradeço o convite dos colegas aqui, e não só dos colegas, mas dos patrícios também, né? Acho que o meu nome entrega aí a origem portuguesa. Hoje eu estou na cadeira de diretor de inovação da Associação dos Engenheiros e também na cadeira de diretor de ensino e pesquisa da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. Estamos com uma linha de pesquisa, de bolsas de fomento, né, de 2,5 milhões de reais, já fomentando pesquisas na área portuária. E esse evento aqui na Associação dos Engenheiros, né, como uma referência técnica, está sendo muito bem construído. Eu estive em 2023 no Rio, inclusive na Secretaria de Meio Ambiente do Rio, tenho pesquisado bastante essa área. E, da minha parte, eu deixo uma sugestão, né, que qualquer ação ou plano de trabalho que seja construído leve em consideração que a inovação, não só na área da economia azul, a inovação é nova, né, assim como a gestão de projetos veio como fundamental, que possamos pensar num processo de boas práticas e diretrizes para que essas inovações elas não só contribuam como uma entrega de valor, mas também como uma captação de valor da sua propriedade intelectual, propriedade industrial. Essas diretrizes, né, têm um bom aporte técnico aí na ABNT, no INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, da minha parte, essa contribuição para que façamos boas diretrizes de pesquisa, assim como transferência de tecnologia, né, dessa pesquisa criada. E estou aqui para contribuir e agradeço novamente, colegas. Boa noite. Muito obrigado pela participação, Alexandre. E então passava agora ao Matias para finalizar. Agradecia que fosse sintético, porque já estamos a atingir o limite do nosso tempo. Olha, queria agradecer mais uma vez a todos pela escuta, pela conversa aqui agora. Eu espero que o que eu tenha colocado seja uma semente, uma boa semente para reflexões de todos sobre o tema. Queria lembrar que aquilo que eu coloquei do Günther Pauli, aquelas referências bibliográficas, se vocês tiverem tempo, vale muito a pena, né? Aqui, olhando para as palavras do engenheiro Alexandre e tal, vale muito a pena, tem muitas inspirações de tecnologia, soluções naquele vídeo que está lá como referência e no livro também. Então, de uma semente, né, que eu deixo, a semente pode talvez evoluir a partir disso. Mas mais do que isso, também queria dizer que eu mencionei alguns casos, tem muitos casos lindíssimos em Portugal hoje, das autoridades portuguesas portuárias, trabalhando temas de Oceano Azul. É, Portanto, eu queria dizer que dá para talvez ter outras tertúlias no tempo, né, sobre outros excelentes programas e exemplos. E, é, e queria mais uma vez dizer esse convite para Santos, acho que é muito importante, quem puder participar, ajudar, é uma porta aberta para que nós outros, ou para que nós possamos liderar, né, ou ter a liderança certa nessa ideia de desenhar um Blue Santos, incorporando todas as partes interessadas, todo o ecossistema, e fazendo disso uma realidade nos próximos, eu não diria um ano, mas nos próximos 5 ou 10 anos. Então, agradeço mais uma vez a tudo, agradeço aqui especialmente, né, aos nossos organizadores aqui do evento e desejo a todos uma muito boa noite. Muito obrigado, Matias. E antes de eu anunciar a próxima tertúlia, passo ainda ao César. O Rui, eu vou ser breve, eu agradeço ao Matias. Eu estava pensando aqui o quão paradoxal isso, né? Porque temos um país de dimensões continentais e que uma grande parcela da população, algo mais do que a metade, ainda vive numa distância que não está a 200 quilômetros da orla. Ou seja, a água é o elemento comum em todas as regiões brasileiras e há uma diversidade muito grande da utilização dessa água.
Então, eu acredito que isso seja, ou possa ser uma dificuldade de sistematização de uma abordagem, já que o conceito, ele pode estar, ele é sensível a todos, mas é novo a todos também. E como as realidades dessa orla toda são um pouco diferentes, eu acredito que a ação política e de convencimento, a partir de criação de exemplos como o Blue Rio, e quem sabe, esperemos, o Blue Santos, seja um caminho para sensibilizar e, quem sabe, sistematizar algo que seja replicável ao longo da costa. Eu recebi o convite de vocês, eu vou estar dia 7 de agosto lá, vou ter a oportunidade de falar com o pessoal que está aí, quem sabe contribuir de alguma forma. Eu tenho que dizer a vocês que essa apresentação que está sendo gravada aqui para o Marcos Teixeira, comentou sobre o acesso a ela vai estar disponibilizada nos próximos 10 dias no máximo no canal das Tertúlias, esse que eu pedi que vocês se inscrevam, né? E eu vou pedir ao Matias depois que me mande pelo WhatsApp mesmo, Matias, todas essas referências que você mencionou, os links desses vídeos que você falou, para que quando eu coloque esta nossa gravação no nosso canal, esses vídeos estejam ali todos disponíveis e para que a tua comunicação fique complementada com esse material e outros materiais que você eventualmente julgue necessários, tá bom? Eu agradeço muito de novo e estimo que essa sua empreitada, essa batalha, uma profissão de fé de convencer ou de mostrar esse conceito tão importante, seja bem sucedido, tá? Da minha parte do Brasil aqui, eu agradeço a todos. Rui, pode terminar por aí. Muito obrigado por todos pela vossa presença. Não se esqueçam de deixar o vosso contacto para serem avisados ou alertados das próximas tertúlias por e-mail. Como já aqui afirmei, naquele intervalo que tivemos, vamos tentar inovar e tentar fazer um convite por Eventbrite, depois digam também se funciona. E tivemos a falar do futuro e do futuro do planeta que tem e que vai passar obrigatoriamente pela economia dos oceanos. Na próxima tertúlia vamos andar para trás e vamos andar 500 anos para trás. E vamos andar 500 anos para trás numa ligação entre Portugal e Brasil muito interessante. Vamos falar de José Anchieta e curiosidades acerca do humanista. Como sabem, José Anchieta até é conhecido como o apóstolo do Brasil, que é um produto típico do humanismo renascentista e que faz uma mediação muito perfeita entre a tradição da antiguidade clássica pagã e o cristianismo. E José Anchieta, que foi formado no Real Colégio das Artes em Coimbra, embarcou na frota do segundo governador-geral do Brasil, Dom Duarte da Costa, chegando à Bahia a 13 de julho de 1553, com 19 anos de idade. Vai ter uma atividade missionária que andou a par com a colonização, a urbanização e a sedentarização das tribos. Quem vem falar sobre José Anchieta vai ser a minha amiga Francisca Branco Veiga. E quem é a Francisca? É doutora em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e tem como tema de seu doutoramento a restauração da Companhia de Jesus em Portugal, 1828-1834, o breve regresso no reinado de Dom Miguel. Tem uma vasta obra publicada, é muito estudiosa da Companhia de Jesus, e quem melhor do que a Francisca para nos vir falar sobre um jesuíta e a sua missão no Brasil. Muito obrigado pela vossa presença, estejam connosco daqui a 15 dias. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos, bom fim de semana. Até logo. Muito boa noite, bom fim de semana. Obrigado, boa noite.